Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um podcast gospel. E hoje nós vamos falar sobre o meu testemunho de conversão. É isso aí. E olha, aproveitando aqui a oportunidade, não deixa de dar aquele like e mais. Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acharam do testemunho do João. E mais, nossos canais principais, reflexões, toda semana, de segunda e sexta-feira, sai vídeo de reflexão. Nossos canais estão aqui embaixo, nossos links e mídias, para você estar lá clicando. E não esqueçam, hein? Nosso canal também tá aqui, o QR Code aqui embaixo, para vocês apoiarem o nosso canal para a gente crescer ainda mais. Senhores e senhoras, João aqui, e hoje é um dia muito especial porque hoje eu vou contar o meu testemunho de conversão. Eu vou contar um pouco da história da minha vida e como é que Jesus alcançou esse ser humano aqui. A gente fala bastante nos podcasts de conversão, de mudança de vida, mas a gente tem que inevitavelmente falar de como isso aconteceu com a gente. Bom, eu cresci num lar cristão, né? A minha família sempre praticou a filosofia cristã. Vocês vão entender por que eu disse isso. E desde criança eu sempre fui levado para a igreja, né? Eu já frequentei, se eu não me engano, 4 igrejas quando eu era criança. Foram 2 que foram igrejas onde eu cresci. E eu amava ir para a igreja, porque era onde eu encontrava ali os meus amigos e a gente dava risada, a gente curtia ali na salinha das crianças e era muito legal. Os meus amigos Jonathan, Thiago, o Eduardo. E era muito bacana estar indo pra igreja, né? Ali até o comecinho da minha infância, desde quando eu era bebê, até quando eu tava ali pros meus 10 anos, foi essa fase alegre, porque minha mãe, ela me criou junto com a minha tia e com a minha irmã mais velha. Então eu sempre fui uma criança muito feliz, por mais que eu fosse meio chatinho, eu não era tão bagunceiro assim. Eu era mais comportado, minhas notas não eram espetaculares, mas eu sempre fui uma criança que gostava de ir pra escola e não fazia muita bagunça, e na igreja eu amava ir, era muito divertido pra mim. Eu aprontei algumas poucas vezes na igreja, mas coisa de criança, eu gostava muito. E a minha mãe me ensinou algo desde muito criança que vai ser crucial para a história toda. E eu vou explicar o que ela me disse que de fato foi fundamental. E bom, vivendo nessa vida de igreja e tal, minha mãe me levava, né? Eu só ia. Eu não sabia exatamente o que era evangelho, eu sabia que eles liam a Bíblia, mas criança. Então, com 11 anos, a igreja que a gente frequentava fechou, por um motivo que até hoje eu não sei muito bem, mas parecia que tinha alguns problemas administrativos e a igreja teve que fechar. Só que a minha irmã mais velha, ela congregava numa Assembleia de Deus, que fica ali na Arcegal, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Congregação do Imirim. E eu fui pra lá com 11 anos de idade. E eu até hoje lembro esse dia, porque sinceramente foi incrível esse dia, eu me lembro vividamente. Eu sentei no banco, a minha irmã sentou lá no grupo de jovens e eu fiquei aqui. E um amigo que eu até já conhecia, que era o Patrick, falaram pra ele vir sentar do meu lado e ele sentou do meu lado. E o Patrick tinha uma Bíblia que tinha um mapa do caminho que o povo de Israel fez do Egito até Canaã, a terra prometida. E o caminho, no mapa que tinha na Bíblia, tinha mostrando que eles deram várias voltas, né, por causa do pecado, mas eu não sabia isso. Aí eu peguei aquela Bíblia, enquanto o pastor estava ministrando, eu peguei a Bíblia e falei, nossa, como que eles eram burros, né, Patrick? Aí o Patrick, não, é porque eles deram várias voltas, mas ele não sabia me explicar muito bem. Eu falei, mas por que eles deram várias voltas? Eles eram muito burros. Ele falou, que eles não faziam o que o Moisés mandava, aí brigaram com ele e ficaram girando assim. Aí eu, esses caras eram muito burros, Patrick. Aí o pastor fez o apelo, né, como ele faz todos os cultos. Aí o Patrick me cutucou assim, falou, você quer ir lá? Eu falei, quero. Aí eu fui, levantei a mão, aceitei Jesus. E naquele dia, eu lembro vividamente de um conselho que minha mãe sempre me dava, que era o seguinte:
em qualquer coisa que você for fazer, tenha compromisso. E aquilo foi tão intrínseco pra mim que eu falei, cara, agora que eu aceitei Jesus, a igreja tem vários compromissos e tal, então eu vou vir, né? E desde ali eu comecei a ir pra igreja. Comecei a ir. E foi nessa época, inclusive, que eu conheci o Lisboa, eu conheci o Adonias, fiquei mais próximo do Patrick, da Cristina, da Esther, da família deles, né? E a minha irmã e o meu cunhado, Ramon, eles eram líderes de jovens nessa época. Então foi uma época, assim, que eu cresci muito, que eu amadureci muito. Só que tinha um problema, que é um problema que todo ser humano tem, que é o pecado intrínseco que fica em nós. E eu tinha um pecado que a galera não tem o costume de falar muito, né? Quem fala mais desse pecado são outras igrejas de teologia duvidosa, inclusive. Mas eu tinha o pecado que eu era muito orgulhoso. Por quê? Porque como tudo que eu me propunha a fazer, eu dava o meu melhor, geralmente as coisas saíam muito bem feitas. E eu tinha um problema que eu não demonstrava, mas por dentro eu sabia que eu tinha. Eu me achava superior às outras pessoas. Eu muitas vezes lia a Bíblia, assistia ministrações, justamente para ter um conhecimento, para assim que eu visse fulano fazendo algo, eu falar, olha lá, fulaninho fazendo tal coisa. Eu não demonstrava, mas eu sentia aquilo intrinsecamente. E isso me afastou de Jesus durante basicamente a minha adolescência inteira. Então eu sempre fui um menino muito bondoso, muito brincalhão, eu sempre fui muito brincalhão, eu sempre fui muito da zoeira, e até hoje eu sou. Se tem um maluco que gosta de zoar, de dar risada, esse aqui sou eu. Só que isso era muito conflitante com a minha arrogância, porque ao mesmo tempo que eu brincava, eu julgava as pessoas internamente. Inclusive, muitos dos meus amigos cristãos, eles estão provavelmente descobrindo isso agora, porque eu não demonstrava, eu não fazia esse, olha lá fulano, eu não fazia isso. Mas internamente, eu tinha esse hábito de olhar as pessoas e apontar o dedo, olhar muitas vezes as pessoas, e isso eu me arrependo demais. Às vezes as pessoas tinham intimidade comigo e vinham confessar pecados pra mim, e eu consolava aquela pessoa, mas internamente aquele espírito maldito de pecador ficava, tinha que ser mesmo fulano. Infelizmente eu era assim. E mesmo tendo muitas amizades verdadeiras, eu tinha esse sentimento intrínseco a mim, porque eu sempre fui cristão. E quanto mais eu estava na igreja, mais eu buscava a me dedicar às coisas do Senhor. Mas tudo isso era uma dedicação fingida. Eu não tinha compreensão dos sentimentos das pessoas. Porque por causa da minha suposta santidade e da minha suposta facilidade para renunciar a alguns pecados, eu internamente não tratava as pessoas com a empatia e com o carinho que Jesus tinha. E isso foi me corroendo até os meus 17 anos de idade. Eu sempre fui muito bobo com mulher. Os meus amigos que me conhecem sabem. Quando eu era criança e estava na escola, tinha uma menina que eu gostei dela durante 4 anos. E eu fazia tudo que essa menina queria. Pra você ter noção de quão doente mental e babão era eu alisei o meu cabelo só porque essa menina disse que gostava de menino com cabelo liso. Olha o nível de idiotice que eu tinha na cabeça. Era assim, era absurdo. E eu fazia de tudo pra agradar as menininhas do colégio. Só que eu era muito brincalhão. E uma coisa que eu nunca fiz foi ceder a pressões. Então eu via a galera, sei lá, às vezes fazendo algo errado, eu me apartava. Mas se fosse por mulher, eu mentia, fazia assim, aprontava, copiava a lição delas, já carreguei mochila. Então assim, eu era muito estúpido em relação a isso. E por que eu tô dizendo isso? Porque isso faz parte do meu processo de amadurecimento como homem e como homem cristão.
E baseado nisso, quando eu cheguei dos meus 17 anos, depois de ter, assim, manginado o máximo possível, quando eu cheguei aos 17 anos eu saí da escola, eu fui fazer faculdade de educação física. E assim, velho, quem já cursou educação física ou quem tem um costume, sei lá, costume de ir pra academia, você sabe que a tentação em relação à mulher é absurda. É absurda. Só que eu tinha essa minha máscara de santinho, então eu fui de fato muito guardado por Deus ali naquele ambiente. Só que ali, as minhas convicções cristãs foram muito confrontadas. Porque, vamos lá, 17, 18 anos na faculdade, minha faculdade era lá na Liberdade, e eu tinha alguns ótimos colegas. E quando eu falava que eu era cristão, não que eles vinham me confrontar, mas eles colocavam a minha fé em xeque, me faziam perguntas acerca da minha fé. E eu percebi que aqueles meus anos de farisaísmo tinham sido inúteis, porque eu não era capaz de conversar e de argumentar sobre coisas simples, por exemplo, como gosto musical. Como coisas, né, naquela época, 2017, 2018, o funk estava ascendendo bastante e eu acabava entrando em argumentos, né, que eram músicas horríveis e tal e blá blá blá, só que eles me refutavam com uma facilidade absurda. E eu falava, caraca, a minha fé e tudo que eu vivo até hoje ou é uma mentira, ou eu sou um completo hipócrita, porque eu não consigo defender aquilo que eu supostamente creio. E nessa minha etapa, dos meus 17 para 18 anos, eu conheci uma menina. E essa menina ela era um pouco mais velha. E cara, eu me apaixonei perdidamente por essa menina. E eu até fiquei com essa menina de vez em quando. Fiquei com ela durante um tempo, né? E eu fiz de tudo que você pode imaginar pra essa menina. Flores, chocolate, como que era? Eu lembro, cara. Teve um dia que eu mandei uma caixa de batata frita que ela gostava. Então, assim, era assim, eu era muito manipulável por mulher. Porque eu não tinha a concepção cristã do que é ser um homem, tá ligado? E eu era muito manipulável. E nessa, eu percebi, depois que essa menina foi embora, que na real, aquilo que eu cria era completamente... Aquilo que eu via, aquilo que eu sabia da minha fé, era completamente irrisório, era completamente ineficaz. Porque tudo aquilo que eu já tinha feito, toda a minha máscara de santidade, ela tinha caído por terra. Porque eu percebi que se alguma menina quisesse, por exemplo, me levar pra cama, eu cairia. Por quê? Porque eu não tinha convicção daquilo que eu dizia crer. Só que, depois que eu entendi isso, né, depois que essa menina foi embora, alguns meses depois, 2 meses, eu me esgueirei em outro relacionamento. E esse, de fato, foi muito marcante, porque é onde começa a minha conversão. Essa menina que eu me relacionei, ela morava muito longe, lá na Zona Oeste, cara. E era, assim, um rolê gigantesco pra ir lá. Mas eu gastava tanto dinheiro com essa menina, mas tanto dinheiro, e ela, de forma nenhuma, não tem culpa, porque ela não pedia as coisas. Era eu querendo agradá-la ali. E, cara, era tanto dinheiro que eu tive que trancar a minha faculdade por já estar com quase 4 mensalidades atrasadas. De tanto dinheiro que eu gastava. Porque pra ir pra lá, eu precisava pegar ônibus, 2 ônibus, um metrô e mais um ônibus. Então era uma grana. Só que no relacionamento com essa menina foi apresentado pra mim que eles iam fazer um encontro com Deus. E esse encontro com Deus ia ser numa chácara. Foi em Peruíbe essa chácara, eu acho que era lá em Peruíbe. E beleza, a gente foi pra lá nesse encontro com Deus. E eu quero detalhar bastante o que foi esse encontro com Deus.
Porque a minha concepção, eu já era crente, eu tava indo, sinceramente, que era pra agradar essa menina. Isso era o fato. E cara, eu fui pra lá, e esse encontro com Deus era o seguinte. A gente ia passar o quê? Eu não sei se eram, acho que eram 3 dias. Não sei se eram 3, eram 4, se era um feriado, eu não lembro. Mas eu lembro que era um período de dias e nós não poderíamos falar, ou seja, a gente tinha que ficar com a boca fechada. Só em meditação, e tinha um cartazinho com os horários e os lugares que iam ter, lá dentro do sítio mesmo, lugares que iam ter ministrações, louvor que a gente tinha lá. Mas a gente não podia falar durante um período, a gente tinha que ficar quieto. E durante esse período que a gente tinha que ficar quieto, eu, já com muitos questionamentos, já tendo largado a faculdade e muito frustrado com isso, porque eu gostava muito da faculdade de educação física, eu fui questionando a minha fé. E durante as ministrações, eu fui percebendo que de fato que aquilo que eu queria era uma farsa. Aquele personagem santo, justo e puritanizado que eu tinha criado, ele era de fato uma farsa. Aquilo não existia. Por dentro de mim tinha um espectro tão narcísico que só Deus sabe. E eu estava profundamente afundado naquela visão. Eu não conseguia enxergar a vida por outro espectro. Só que nesse nesse encontro com Deus, teve uma parte específica que eu lembro nitidamente. Era uma ministração, né, num lugar escuro, o pastor lá na frente com um ponto de luz, e ele ministrando, e uma hora tudo se apagou. E nessa hora nós tínhamos que ficar com os braços abertos assim, e ficarmos em oração. Mas nós não podíamos abaixar os braços, nós tínhamos que ficar os braços abertos. E ali o pastor começou a ministrar, né? Já estava ministrando sobre o caminho de Jesus, só que nessa parte ele chegou na cruz de Jesus. E ele falou pra gente permanecer assim. Enquanto ele ministrava. E não sei se você sabe, mas quando você fica muito tempo assim parado, você vai ver que começa a se instaurar uma dor imensa. E olha, que por fazer educação física e por gostar muito de basquete, eu já tinha essa parte bastante fortificada. Eu já tinha, né, um ombro legal, eu já treinava bastante, há bastante tempo. E a gente ficou assim. E eu comecei a sentir um peso. E o pastor ministrando sobre a crucificação. Que Jesus tinha morrido na cruz e tinha suportado um peso que nenhum de nós conseguiria suportar. E durante aquela ministração, e já com todos os questionamentos da minha fé, eu comecei a clamar por Deus. Eu quero entender a fé verdadeira, eu preciso da fé verdadeira, eu preciso do Cristo da Escritura, não o Cristo que eu criei, não o Cristo das regras, mas o Cristo da Escritura. E durante aquela ministração, eu meio que aceitei a Jesus de novo, não a religião, não a igreja, mas a Jesus. E aquele dia, daquele encontro com Deus, o Senhor marcou, de fato, um encontro comigo. E Ele veio em direção a mim e rasgou e jogou no lixo. Ele amassou, rasgou, picotou, jogou no lixo e botou fogo em tudo que eu sabia ou que eu imaginava que era evangelho. Eu saí daquele encontro com Deus, de fato, transformado. E foi aí que eu entendi que as pessoas entram na nossa vida com um propósito. Eu aprendi muito nesse primeiro relacionamento e nesse segundo, de fato, eu aprendi demais. E logo em seguida essa menina terminou comigo. E aquele espírito de tristeza, de gado mesmo, acho que essa é a palavra, ele saiu de mim. Eu fui liberto daquilo. E de fato, eu acredito que foi uma libertação. Porque você ser um homem que baba mulher e que não tem um posicionamento é muito nocivo. E eu entendi isso. Então, a partir daquele momento que eu saí da faculdade, eu precisei pedir ajuda à minha mãe para pagar as dívidas que eu tinha feito na faculdade, que eu não ia conseguir pagar. Cara, e minha mãe me ajudou e a gente conseguiu pagar as dívidas, mas eu decidi sair da faculdade e comecei a juntar dinheiro. E cara, quanta experiência de fé
eu tive. E eu comecei a assistir muitas, assim, eu devo ter maratonado o canal Defesa do Evangelho inteiro. Eu tenho muita gratidão às ministrações do pastor Paulo Júnior sobre família, casamento, ética cristã. Todas as ministrações do pastor Paulo Júnior. Porque foi através deles que eu conheci a fé reformada, e eu não sou reformado, mas foi através deles que eu conheci o Evangelho puro e genuíno. E foi através dali que eu conheci ainda mais pastores pentecostais que eu amo, pastor Eziel, pastor Eliseu Rodrigues, que são assim, pra mim, os melhores pastores, um dos melhores, óbvio, pastores pentecostais que nós temos na atualidade. E foi nesse período em que eu tive bastante mudança de pensamento. Só que o velho homem sempre volta. Sempre volta, sempre volta. E uma certa vez, eu faço questão de citar nomes aqui. Uma certa vez eu estava na casa da minha líder, que era a Cristina, mãe do Patrick, que eu conheci pra vocês. E a Esther, que é a irmã do Patrick, ela estava no quarto se sentindo muito mal. Por algum motivo que eu nem lembro qual é. E a gente estava na sala conversando, trocando uma ideia. Aí eu tava falando com Deus, falei, Senhor, eu vou trocar uma ideia com a Esther. Aí eu fui lá e conversei bastante com a Esther. Conversei com ela. E depois que eu saí do quarto, a gente voltei pra sala pra conversar, né, com a galera. E essa menina, Esther, ela é basicamente uma irmã pra mim. E ela chegou pra mim e falando assim, João, é o seguinte, você julga demais as pessoas. E eu pensando, caramba, eu já tinha saído daquele espectro, já tava melhorando, mas... E ela me mandou assim, na lata. Como uma irmã pra mim, ela não escondia as coisas de mim. Ela falou, João, você julga demais as pessoas. Eu tô passando um problema e basicamente você foi no quarto me julgar. E eu nem tinha percebido isso. E cara, ali eu falei, putz, eu vou embora. E naquele dia eu fui embora destruído, desolado. Pensando de cara, o velho homem, ele sabe nadar. Ele ressuscita e ele vem na nossa vida para tentar machucar e destruir as pessoas. E daquele dia em diante, eu estava determinado a matar esse velho homem. E continuando assistindo às ministrações, eu de fato entendi do que o Evangelho se tratava. O Evangelho se tratava do amor de Cristo, do amor dele por nós, da crucificação e da entrega dele por nós. Quando eu entendi que o Evangelho na real é servidão, a minha vida de fato se transformou. Isso foi mais ou menos com 19 anos de idade. E cara, depois disso, inclusive a Esther não sabe dessa história, mas eu tenho que ser muito grato a ela. Porque depois disso, de fato, a minha vida cristã, ela foi para um outro nível. A minha compreensão de Cristo foi para outro nível. Só que depois veio um outro estágio na minha vida. Dívidas da faculdade eu já tinha pago, então eu resolvi voltar para a faculdade. Só que eu precisava de um milagre, porque foi na época da pandemia. E na pandemia, na loja onde eu trabalho, meu salário foi cortado pela metade, como de todo brasileiro, basicamente. E eu precisava pagar a faculdade, porque mesmo tendo, eu tinha o quê? 70% de bolsa naquela época, eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu gastava quase tudo com passagem de ônibus. E com alimento, né? Que eu não podia ficar com fome. E a minha mãe não tinha como me ajudar, porque ela já custeava basicamente a nossa casa inteira, porque lá em casa nós somos em 3. E cara, eu falava, mano, eu preciso dar um jeito. E com a minha fé já em outro patamar, eu começava a orar. E olha, você pode achar até meio engraçada essa história, mas eu orava pra Deus pra eu achar dinheiro na rua pra eu conseguir pagar a faculdade, porque eu gostava muito da faculdade, mas eu não tinha grana. E aquele foi o momento que de fato eu mais me quebrantei. Eu falava, Senhor, eu preciso pagar a faculdade, me ajuda, Deus. E nada, nenhuma resposta. Pra você ter noção,
eu pegava ônibus lá perto da Liberdade, em um lugar que passava perto da minha casa. Eu tinha que sair da faculdade a milhão para conseguir pegar esse ônibus. E nesse caminho, um dia, isso não era Deus, era a minha imaginação, falei, cara, será que eu vou achar dinheiro no lixo? Deus faz milagre. E eu comecei a olhar no lixo para ver se eu achava dinheiro, mas eu não achei. Não achei dinheiro lá e eu comecei a ficar frustrado com a fé. Porque eu não entendia, porque eu queria fazer algo bom, me profissionalizar e Deus não abria uma porta, não dava uma resposta. E cara, eu tive que trancar a faculdade e desde então eu comecei só a trabalhar e juntar dinheiro muito frustrado. Não com Deus em si, mas frustrado porque eu cria que tudo aquilo que eu já tinha vivenciado não era suficiente para Deus me abençoar. E de fato foi muito frustrante. Só que quando eu comecei a trabalhar, aprendi a administrar meu dinheiro, eu percebi a forma com que Deus age. E nessa vivência de ter saído da faculdade, eu percebi que eu estava fazendo da minha faculdade um ídolo. Porque de fato eu gostava muito, eu estudava, eu não estava fazendo faculdade de educação física, eu não estava tão naquela parte de educação física academia, nem professor de escola. Eu estava naquela educação física biológica, bioquímica, biofísica. E eu estava estudando, né? Isso, e eu estava fazendo daquilo um ídolo. Tanto que eu até contei um testemunho na igreja sobre eu estar fazendo da minha faculdade um ídolo. Então Deus me tirou de lá. E de fato, cara, foi uma experiência que eu precisava. Porque eu já tinha outros objetivos de vida que eu queria concretizar depois da faculdade. Só que o Senhor disse, não vai concretizar depois, você precisa aprender agora. Foi quando eu entendi o agir de Deus. Então Deus impediu e fechou de fato portas na minha vida para que eu entendesse o Evangelho. Foi quando eu comecei a me aprofundar mais na argumentação cristã, foi quando eu entendi mais o Evangelho de Jesus Cristo de fato, não pseudo eu entendi, mas daquele dia, em 2019, do encontro com Deus, a meados de 2020, né? Na verdade, depois de 2020 eu entendi o Evangelho. E em março de 2020 eu conheci a Michele de uma forma excelente. E quem que é a Michele? Michele é minha noiva atual e futura esposa. E ela, em março de 2020, eu já conhecia porque ela já era da igreja comigo, lá do Imirim, lembra que eu contei? E ela sempre esteve lá, mas assim, a gente nunca teve nada, era só a amizade mesmo. Só que em 2020, depois de um congresso abençoado que a gente teve, antes de entrar a pandemia, isso era fevereiro, a gente decidiu começar a se conhecer melhor. Essa história de como a gente se conheceu é muito boa, se vocês quiserem eu posso contar um dia aqui também, posso até trazer ela, vocês deixam aí nos comentários se vocês quiserem. E olha, foi fantástico, porque do nosso relacionamento em 2020 até agora, em 2023, de fato foi um amadurecimento cristão absurdo, sabe? Quando você assume responsabilidades é um outro nível. E qual que é a história do meu testemunho que eu sou grato até hoje? Justamente porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou de um lugar que muitos crentes nem querem sair, porque acham que são bons o suficiente. O Senhor me tirou de um buraco de orgulho, que é o maior pecado que a gente tem hoje dentro da igreja, sem sombra de dúvida. O pecado da altivez, o pecado da soberba, e o meu era um pouco pior porque era disfarçada. Eu era cínico, de um lugar assim, cara, tão profundo. E o Senhor me tirou, me colocou na argumentação cristã para que eu confrontasse as minhas próprias perspectivas do cristianismo. E graças a isso eu fui liberto. E tô liberto até hoje de um buraco de orgulho que o Senhor me tirou. Então, basicamente, a moral do meu testemunho cara, você pode crescer na igreja, pode achar que você conhece a Cristo, mas
Você só irá conhecer a Cristo quando você decidir se entregar ao Jesus das Escrituras. E quando você se entrega a Ele, Ele fala: finalmente você me notou, porque eu tô aqui batendo na porta há anos e você não me reparava. Então, o meu testemunho, de fato, o tema dele é: abandone as suas convicções e renda-se a Cristo. Porque sai um peso, as regras, sai um peso tão grande de você, e você é colocado num mar, sabe? Tu tava num aquário, você é colocado num mar de perspectiva, de visão, que você fica: caraca, de onde Deus me tirou? E você é eternamente grato ao que o Senhor faz. Mas para isso Ele precisou abrir os meus olhos, através de muita pancada, através de muito sofrimento, porque eu particularmente parece que eu só entendo através do sofrimento. Porque essa minha história, ela teve muitas partes, mas todas elas foram de sofrimento e de angústia profunda, aonde foi necessário eu ser quebrantado totalmente, e todos os meus sonhos serem despedaçados, para que eu olhasse para aquele que constrói. E Cristo construiu e tem construído uma história em mim que é de fato inesquecível. E tudo que eu e o Washington falamos e fazemos aqui nada mais é que uma demonstração pequena e quase insignificante da gratidão que temos ao Deus que nós servimos. Porque de fato nós sabemos de onde é que Ele nos tirou. Senhores, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio maravilhoso do Gospel Podcast. E não se esquece, já deixa o like aí, já se inscreve, e agradeço demais vocês. Apoia a gente, QR Code tá aqui para vocês verem, link na descrição das nossas reflexões do Spotify. Então acompanha a gente lá no Instagram pesado, que a gente tá vindo cada dia melhor, tá? Muito obrigado mesmo por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Deus abençoe.